Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Vou estar falando sobre a epistemologia, né, de Humberto Maturana, né, e suas contribuições para o desenvolvimento científico. Docente da disciplina é a Daniela de Oliveira, né, Maionchi. Discente que sou eu, né, o Lucas Rafael Carlos Gregoski. Introdução. O objetivo, né, desta apresentação é discutir os principais fundamentos, né, da epistemologia proposta, né, por Maturana, destacar como ele compreende o fenômeno do conhecer, né, o refletir, sobre como sua visão influencia, né, a produção científica e o ensino de ciências. Então, Humberto Maturana foi um biólogo, né, chileno de grande relevância internacional, conhecido por desenvolver, junto com Francisco Varela, né, a teoria da autopoiese. Sua contribuição, né, ultrapassa a biologia e alcança campos como a filosofia da ciência, a educação, a psicologia e a comunicação. O desenvolvimento. Então, quem foi Humberto Maturana, né? Humberto Maturana foi um biólogo, né? Em 1928 a 2021, pesquisador da cognição e epistemólogo. Sua obra nasceu, né, da investigação de questões como, né, o que é conhecer, como conhecemos, o que significa explicar algo cientificamente. Então, ao longo de sua carreira, né, ele desenvolveu pesquisa sobre percepção comportamental, animal e posteriormente sobre processos cognitivos e explicações científicas. Epistemologia, né, como estudo do conhecer. Então, a epistemologia, em geral, o estudo as condições que tornam, né, o conhecimento possível para Maturana. Esse estudo não pode ser separado da biologia, né, porque conhecer é algo que acontece no organismo vivo. Assim, sua epistemologia, né, se fundamenta em bases biológicas. A autopoiese, né? Então, o conceito central. O conceito de autopoiese é uma das maiores, né, contribuições de Maturana e Varela, segundo eles. Seres vivos são sistemas autopoéticos. Então, o que significa isso, né? Significa que eles produzem e mantêm a si mesmos. Sua organização é circular, fechada e autônoma. A vida é definida, né, pela autopoiese e não por substâncias específicas. Essa perspectiva muda a forma, né, como entendemos comportamento, cognição e relação com o ambiente. O organismo não reage de forma mecânica ao meio, ele responde a partir de sua estrutura interna. Então, conhecimento, né, como fenômeno biológico. Então, para Maturana, conhecer não é representar um modo externo, e sim conhecer e agir no mundo. A cognição é um processo biológico ligado, né, à maneira como o organismo se transforma ao longo da sua história. Então ele chama essa história de ontogenia, palavra, né, usada para se referir a mudanças estruturais de um indivíduo ao longo de sua existência. Então, vamos lá, né? Acoplamento estrutural. O organismo e o ambiente, né, interagem de modo recíproco. Então essa relação é chamada de acoplamento estrutural. Então o que isso significa? Significa que o ambiente ele perturba o organismo ele responde, né, conforme sua estrutura. Ambos mudam ao longo dessa interação, mas o ambiente não determina o comportamento. Ele apenas gatilha, né, mudanças possíveis dadas pela organização do próprio ser vivo. Objetividade entre parênteses. Então, um dos pontos mais importantes, né, da epistemologia maturaniana é o princípio, né, da objetividade entre parênteses. Segundo Maturana, né, não existe observação neutra. Toda explicação, né, pertence ao observador que a produz. Então, a ciência é uma forma de explicar, não uma verdade absoluta. As explicações são aceitas dentro de acordos, né, e consenso da comunidade científica. Então, essa ideia, né, ela rompe com a concepção clássica de objetividade. Emoções e linguagem. Para Maturana, emoções são biológicas, não atrapalham o conhecimento, né, fundamentam agir. Toda ação humana se realiza em um domínio emocional. A linguagem também, né, ela é essencial. Ela não é apenas uma comunicação, mas sim uma coordenação de ações, né, entre os seres humanos. É na linguagem que criamos mundos compartilhados.
Contribuições para o desenvolvimento científico. Então, a epistemologia maturana contribuiu para a ciência de diversas formas, né? Então, a ciência passa a ser vista como uma prática humana e não como um instrumento, né, que descobre verdades puras sobre uma realidade externa. Valoriza a responsabilidade do observador. Então, o cientista, né, reconhece seu papel e suas premissas na construção, né, das explicações. Inclui, né, emoções, interações e história, né, do processo do conhecer. Isso amplia, né, a compreensão, né, sobre os conhecimentos, nasce e se transforma. Contribui para a área como educação, psicologia e comunicação, então abrindo espaço, né, para as práticas mais reflexivas e humanizadas. Então, dando sequência, né, nas implicações para o ensino, né, de ciência, a epistemologia de Maturana, né, ela inspira o quê? Uma abordagem mais dialógica, afetiva, contextualizada, centrada na interação, consciente do papel do observador. Então, o ensino, né, deixa de ser apenas transmissão de conteúdo e ele passa a ser encontro entre observadores, né, que constrói significados junto. Conclusão. A epistemologia de Humberto Maturana, né, representa uma mudança profunda, né, na forma de compreender o conhecimento científico, ao entender o conhecer, né, como um fenômeno biológico e relacional. Ele rompe com a ideia de que a ciência busca apenas verdades absolutas. Para Maturana, né, conhecer é um processo que envolve emoções, linguagem, história e interação. Então, sua contribuição para o desenvolvimento científico está em propor, né, uma visão mais humana, reflexiva, ética da ciência. No ensino de ciência, né, suas ideias ajudam a compreender o estudante como um ser vivo, né, com uma história própria, e convida professores e pesquisadores a considerar o papel das emoções e da linguagem na construção do conhecimento. E aqui estão, né, as referências bibliográficas do meu trabalho.